Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Gestão de Equipes de Alto Desempenho. Na verdade, eu estou fazendo essa transmissão hoje pelo YouTube, mas eu estou utilizando uma ferramenta nova. É um recurso de streaming, o OBS, não sei se vocês conhecem. Então, na verdade, eu abro a transmissão nesse recurso de streaming. Estou fazendo um teste, eu espero que dê certo, porque nele eu consigo compartilhar a tela do PowerPoint com vocês. Então, vamos ver se eu vou conseguir, se esse recurso aqui vai dar certo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem aí me chamar no chat. Tá, podem fazer suas perguntas aí no chat. Vou colocar aqui um boa noite para ver se tem alguém aí. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. A aula de hoje, gente, nós vamos tratar sobre comunicação e liderança. Nós ainda estamos falando sobre a unidade 3, que é liderança em equipes de alto desempenho. Na última aula, nós falamos sobre autoconhecimento. Vocês se lembram disso? Nós falamos sobre autoconhecimento? Falamos sobre autoconhecimento, eu deixei uns testezinhos lá para vocês fazerem. Não sei se vocês fizeram. Se não fizeram, depois façam, que é muito interessante. E como eu disse, a gente ia continuar falando sobre liderança. E o tema de hoje é comunicação. E falar de comunicação é importantíssimo para o trabalho em equipe e para o líder. Então, o que nós vamos falar hoje, ele se aplica tanto para o líder, como também nessa questão do trabalho em equipe. Olha, nesse recurso que eu estou utilizando, nesse OBS, o que acontece? Na medida que eu vou compartilhando os slides com vocês não vão me ver aí no vídeo, vocês vão só ouvir a minha voz e vão ver os slides, ok? E aí, nos momentos que a gente for conversar, tirar dúvidas, então eu volto aqui pro vídeo. Qualquer coisa aí, vocês vão me colocando aí no chat, tá bom? Aqui também nessa transmissão do YouTube tem um atraso. Eu fiz vários testes. Eu fiz assim, acho que uns 15 testes para ver se ia funcionar. E dá mais ou menos um atraso dos 30 segundos. Ok? Vamos então começar a aula de hoje? Nós vamos falar então sobre comunicação e liderança. E para isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui do meu computador, do meu PowerPoint, ok? Só um minuto, deixa eu colocar aqui do princípio. Ok. Qualquer coisa, gente, se vocês não estiverem, se a transmissão não estiver boa, se vocês não estiverem me ouvindo, ou se os slides não estiverem passando, vocês podem me mandar aqui no WhatsApp, tá bom? Que eu acho que vai ser mais rápido do que lá no chat. Porque, como eu disse, vocês também não me veem quando eu estou passando os slides e o chat também não fica disponível para mim agora, só na hora que eu alternar, tá bom? Então, vamos lá? Olha o conteúdo da nossa apresentação de hoje. Nós vamos começar a falar sobre... Aliás, a gente vai só fazer uma reflexão sobre a importância da confiança nesse trabalho da liderança, mas é só uma reflexão, porque de fato o assunto de hoje é comunicação. Então vamos falar um pouquinho do processo de comunicação
e nós vamos focar na comunicação não violenta. Então, a minha intenção com essa aula é trazer alguns recursos para que todos nós possamos melhorar a nossa comunicação no nosso dia a dia. Tanto no ambiente de trabalho, na organização, como também nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares. Nós temos um problema muito grande, quando eu falo nós, eu falo assim, em todos esses ambientes que nós frequentamos, um problema em relação à comunicação, uma dificuldade de comunicação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu coloquei aqui, olha, confiança, a pedra fundamental da liderança. Olha, um dos fatores que afeta o trabalho em equipe é justamente a confiança entre os membros da equipe. Lembra que nós falamos sobre isso em sala de aula? E falando especificamente da liderança, os membros da equipe confiar, ou do grupo da equipe confiar no líder é fundamental para que esses membros eles se engajem, se empenhem, se comprometam. Sabe o que significa confiança? Confiança significa lealdade, significa que você tem uma expectativa positiva em relação a outra pessoa e você sabe que ela não vai te trair, que ela não vai utilizar de situações oportunistas para te prejudicar. Então, quer dizer, você confia nela. Você sabe que você pode contar com aquela pessoa, que vocês têm um bom relacionamento e que existe ali uma cooperação entre dos dois lados. Então, a confiança ela é fundamental para se estabelecer essa coesão na equipe. E para desenvolver essa confiança, na verdade, o que vai ser necessário é o relacionamento do dia a dia, essa construção diária, né, do relacionamento das pessoas. Então, para isso, eu vou falar hoje de comunicação, porque nós sabemos que a falta de comunicação ou uma comunicação ruim, ela pode acabar com relacionamentos. E quando eu falo isso, acabar com relacionamentos, eu tenho certeza que vocês podem se lembrar aí de alguma palavra maldita que vocês disseram ou que alguém disse para vocês que trouxe uma interpretação errada e que provavelmente você deixou de confiar naquela pessoa. Você deixou de ter aquela expectativa positiva em relação à pessoa e você passou a ter uma expectativa negativa. Então, gente, a comunicação ela é muito importante. Agora, olha o que eu deixei aqui a perguntinha. Vocês sabiam que a maioria das pessoas se demitem dos chefes e não dos empregos? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Nós não falamos de confiança atrás? Uma expectativa positiva que eu tenho em relação a uma pessoa? Que eu sei que aquela pessoa não vai me trair, eu sei que eu posso contar com aquela pessoa? Então, gente, eu vou trazer aqui no próximo slide uma pesquisa que aponta que, uma pesquisa feita, né, perguntou para as pessoas por que você saiu do emprego, por que você sairia do emprego, e a maioria dessas pessoas responderam que se demitem por causa dos chefes. E aí tem alguns motivos, mas principalmente por causa do relacionamento com o chefe. Sabe quando você não suporta mais ir para o trabalho porque você considera seu chefe intransigente, autoritário? Você sente que ele não te respeita, não parece que ele está ali trabalhando com você, mas parece que ele está trabalhando contra você? Não existe confiança e a comunicação que ele utiliza é uma comunicação violenta. Quando eu falo que é uma comunicação violenta, porque é uma comunicação que traz sentimentos negativos nas pessoas. E isso faz com que a maioria das pessoas se demitam dos chefes e não dos empregos. Olha a responsabilidade do líder diante dessa pesquisa. Olha aqui. Levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page
com candidatos a vagas de emprego, apontou que o principal motivo para sair da empresa é por causa do líder. E não porque está desanimado com a organização. 8 em cada 10 profissionais. Isso quer dizer que 80% das pessoas pedem demissão por causa do chefe. Aí vem que um bom líder é aquele que consegue manter seus comandados sempre motivados e trazendo resultados necessários. Essa pesquisa apontou que os principais motivos para os pedidos de demissão é o sentimento de que o chefe não é um líder, por exemplo. Ele não é um líder, ele não é inspiração para o dia a dia. Falta feedback para o desenvolvimento profissional, falta de crescimento profissional. Olha, falta de feedback. Nós vamos ver que o feedback está diretamente relacionado à comunicação. Então, eles não têm uma liderança, então enxergam liderança sem referência, falta de feedback, deixar de reconhecer. Olha a comunicação aí de novo, deixar de reconhecer, não treinar, delargar ao invés de delegar. Ou seja, vocês já passaram, não sei se vocês já passaram por uma situação dessas, que o chefe ele chega, né, aquele que está ali no comando e manda fazer alguma coisa. Faça isso, mas ele manda fazer e esquece. Não tem um acompanhamento, não tem um apoio, não tem uma ajuda, e aí no final aquilo é cobrado e na verdade às vezes saiu errado porque não houve esse acompanhamento. E aí qual que é o sentimento que a pessoa desenvolve? Um sentimento de frustração. Além de falha na contratação e excesso de reuniões. Gente, olha que coisa, as pessoas pedem demissão dos chefes e não do emprego. E aí, de fato, nós vamos falar sobre comunicação. Eu trouxe uma frase de reflexão aqui, olha. Em muitas situações, a tendência de quem fala é colocar a culpa em quem ouve, quando de fato falar para ser ouvido está se tornando uma arte esquecida. Eu vou voltar aqui. Olá, só para a gente manter um contato. Então, até esse momento aqui, eu fiz uma introdução sobre essa importância da comunicação para a liderança, para o líder. Eu vou ver aqui se tem alguma mensagem no chat. A Leidiane tá aqui, a Nayara, boa noite. E aí, gente, olha que interessante. Eu não sei vocês, se vocês já passaram também por alguma situação assim. Olha a frase de reflexão, que as pessoas colocam culpa da comunicação errada em quem tá ouvindo. Quer dizer, aquela situação assim, que muitas vezes nós mesmos fazemos. Eu falei. Você que não entendeu, o problema é seu. Você já fez isso? Em casa, por exemplo, às vezes a gente faz muito isso na casa da gente, com a família. Você faz um pedido e aí, por exemplo, na hora de ter aquele pedido atendido, aquela situação resolvida, enfim, alguma coisa que você gostaria que tivesse feito para você, a pessoa falou assim, não, mas eu não fiz isso não. E aí você fala assim, mas como assim? Eu te pedi para você fazer isso? E aí a pessoa fala, mas eu não entendi. Não foi isso que eu entendi. E aí a gente fala assim, mas eu falei, eu fui muito clara, então o erro é seu, eu falei. E na verdade, gente, quando a gente pensa dessa forma, nós estamos agindo de uma maneira errada. Porque na verdade, tanto quem fala como quem ouve é responsável pela comunicação. O fato de você falar não quer dizer que houve comunicação. E para isso eu trouxe aqui, para você entender isso, eu trouxe esse processo de comunicação. Então vou compartilhar de novo aqui o slide com vocês. Ok? Olha como
Como que acontece esse processo de comunicação? Nós temos alguns elementos. Eu tenho o emissor, que é quem está enviando a mensagem. Por exemplo, eu fazendo essa videoaula aqui. Eu tenho o canal, que é o meio que eu escolho para transmitir a mensagem. Então, o canal que eu estou utilizando é essa transmissão ao vivo pelo YouTube, trabalhando com o slide. E uma mensagem verbal, eu estou verbalizando, estou falando com vocês. Tem a mensagem, que é o que a gente quer transmitir. No meu caso, o que eu quero transmitir? Nesse momento, eu estou falando sobre comunicação, sobre como funciona esse processo de comunicação. E aí, de novo, eu tenho aqui o canal, que é utilizado, esse canal que eu escolhi, para levar a mensagem para o receptor, que é você que está aí do outro lado ouvindo e vendo essa aula. Mas quando você ouve, quando você recebe essa minha mensagem, pode ser que você não consiga entendê-la de maneira completa da forma como eu gostaria que você entendesse. Porque quando você recebe, você decodifica a mensagem que eu mandei, com seus conhecimentos prévios, com a sua interpretação. E aí sim, nós temos, então tá, você recebeu, você pode estar entendendo do jeito realmente que eu gostaria que você entendesse, você pode estar entendendo parcialmente ou você pode estar entendendo de uma forma completamente errada. E nós temos, então, para que eu consiga tornar esse processo de comunicação assertivo, eu tenho feedback. Porque é o seguinte, se eu tô falando para você, tô utilizando um canal, eu quero enviar uma mensagem, você tá recebendo, mas eu quero de fato que você entenda da maneira, né, de uma determinada maneira, eu preciso então me certificar do que você tá entendendo. O feedback, ele funciona para isso, para que o emissor se certifique de que quem recebeu a mensagem recebeu da maneira como ele gostaria que recebesse. Então, gente, todos, tanto quem fala como quem ouve, tem responsabilidade por esse processo de comunicação. Quer dizer que só há comunicação se houver entendimento. Comunicação não é você falar e o outro ouvir. Comunicação é você falar ou não, né? Não necessariamente você precisa falar, você pode mostrar uma figura, você pode fazer uma careta, caras e bocas, mas enfim, você está transmitindo uma mensagem. Se comunicar é transmitir uma mensagem, o outro receber e entender a mensagem que você está enviando. Se não houver entendimento, não houve comunicação. Porque o que acontece? No meio desse processo de enviar e receber a mensagem, existem várias coisas que podem atrapalhar o entendimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu já adianto o seguinte: para você garantir que o outro entendeu a mensagem que você enviou, peça para ele um retorno. Como assim? Você fez um pedido dentro da organização para um colega seu lá do trabalho. Você quer que ele te ajude em alguma coisa, que ele faça alguma coisa, então você pode pedir para ele repetir aquilo que você pediu para ele. Em casa, eu faço muito isso. Eu peço alguma coisa para o meu filho e aí ele fala: tá bom, mamãe, tá bom. E eu falo: o que mesmo que eu pedi para você fazer? Para de fato você se certificar se a pessoa ouviu, né? Se ela escutou aquilo que você disse e se ela entendeu aquilo que você disse. E dessa forma a gente já pode garantir um pouquinho esse retorno que a gente espera daquela mensagem que foi enviada, ok? Então tá, vamos lá. Olha aqui como nós nos comunicamos em muitas situações.
O que vocês enxergam quando vocês olham para essa mensagem? Para essa figura, perdão. Que é uma mensagem que eu estou enviando. O que eu quero que vocês interpretem, na verdade, porque aqui eu deixei uma figura, uma frase, para que vocês possam ter uma interpretação. Como que nós nos comunicamos em muitas situações, gente? De maneira, assim, agressiva. Sabe quando alguém fala assim para você, por exemplo, fulano, preciso conversar com você hoje. Aí você já fica assim, ai meu Deus do céu, o que fulano quer conversar comigo? Ai meu Deus do céu, mas eu não fiz nada. Não, mas se ele vier me falar isso, eu vou falar aquilo. A gente já vai se armando toda para encontrar com a pessoa. Ou se alguém chega e às vezes faz uma crítica, mesmo que seja construtiva, muitas vezes a gente também já se arma toda e a gente já volta contra ela. Mas você também não é perfeito não, você faz isso, você faz aquilo. Essa é a comunicação violenta. Muitas vezes a gente nem percebe, isso banalizou tanto, parece que faz tão parte do nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe como que nós estamos armados para nos comunicar com o outro. Existem várias formas de comunicação violenta. Olha, quando eu falo de comunicação violenta, eu quero que vocês pensem o seguinte, que a comunicação violenta é essa comunicação agressiva. Nós mandamos uma mensagem de forma agressiva e quem recebe também recebe essa mensagem, agressiva e responde de forma ainda mais agressiva. Isso no ambiente de trabalho pode prejudicar demais a produtividade, a integração e coesão da equipe e pode fazer com que aquele local de trabalho fique extremamente tóxico, chegando a ficar insuportável e levando as pessoas a se demitirem. As pessoas saem porque elas não suportam mais aquele ambiente. Olha aqui, muitas formas de comunicação violenta que às vezes nós praticamos até mesmo sem ter plena consciência disso. Os julgamentos que nós fazemos, bullying, transferência de culpa. Mas eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Se ele não tivesse feito, eu não faria. Discriminação. Eu não vou conversar com fulano, não. Eu acho fulano metido. Eu nem tive fatos concretos para chegar àquilo, para falar aquilo, mas enfim, em algumas situações eu fiz interpretações erradas e aí aquela pessoa já não serve para conviver comigo. Falar sem escutar. Gente, falar sem escutar está se tornando um hábito nessa nossa geração, que as pessoas falam e na verdade nem está interessado em que o outro, se o outro está ouvindo, se o outro não está ouvindo. Criticar os outros e a nós mesmos, que a comunicação violenta também. Olha, até com a gente faz isso. Mas eu não presto para nada. Tudo que eu faço é errado. Reação com raiva e sempre ficar agindo na defensiva. Gente, essas formas aqui de comunicação violenta, a gente acaba, de vez em quando a gente não faz isso, às vezes até sem perceber. Aí às vezes alguém até nos chama para a realidade e fala, calma, eu só tô falando isso com você por causa disso. E aí às vezes a gente até consegue se acalmar, outras vezes você reage com mais agressividade ainda. Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Tá tudo bem? Tá dando para entender? Como é que tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ainda. Agora chegou. Boa noite. A Leidiane falando que tava travando. Não sei, me falem aí se tá travando, porque como eu disse, para quem chegou agora, eu tô utilizando um streaming para conseguir, que é o OBS, que é para conseguir compartilhar com vocês o PowerPoint, porque o YouTube não tem esse recurso. Então vocês me falem aí se tá travando pra gente ver o que pode fazer.
tá bom? E o que acontece também? A mensagem aqui no chat, ela chega com atraso. Assim como vocês provavelmente também estão me ouvindo aí com atraso. Tá bom? Sejam bem-vindos, Joyce, Jean, Leidiane, Nayara. Coloca aqui as mensagens no chat, que quando eu volto aqui pro vídeo, eu vejo as mensagens e eu respondo, tá bom? Então, gente, o que eu tô falando nesse momento? Eu estou falando sobre o processo de comunicação. Então, primeira coisa que a gente tem que entender: comunicação só existe se houver entendimento da mensagem que foi enviada. Só que existem, vamos colocar aqui que eu tô falando de dois tipos de comunicação. Tem a comunicação violenta e tem a comunicação não violenta, que é a comunicação que eu quero focar. A comunicação violenta é essa comunicação agressiva, que traz esse sentimento negativo, que afasta as pessoas, que mina os relacionamentos, que prejudica a produtividade. E a comunicação não violenta é justamente o contrário disso, que é o que eu vou começar a falar agora, ok? Deixa eu só responder no chat aqui. Então, vamos continuar falando agora da comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Vocês já ouviram? Comunicação não violenta? Porque comunicação é uma palavra, né, muito comum, né, da gente ouvir. Mas comunicação não violenta? Essa expressão, comunicação não violenta, ela foi, na verdade, desenvolvida por esse cara aqui, o Marshall Rosenberg. Esse Rosenberg, ele, além de escritor, era psicólogo, mediador e professor. Ele dedicou boa parte da vida dele tentando mediar disputas políticas nos países com situação de guerra. E assim, a busca dele era para realmente tentar fazer com que o mundo fosse um lugar mais agradável, mais leve. E para isso, a proposta que ele trouxe foi justamente melhorar a comunicação. Olha aqui, comunicação não violenta. Ela se baseia mais em ouvir do que em falar, nos mantendo humanos, seja qual for o contexto em que nós estejamos, mas humanos no sentido de estar aberto ao próximo, estar disposto a cooperar e apoiar, a entender o outro. Para nos comunicarmos melhor, temos que entender a necessidade do outro. E a nossa própria, essa comunicação não violenta, ela vai justamente ensinar alguns passos para que a gente possa tentar se expressar da melhor maneira e entender o outro também de uma maneira mais assertiva. Então, uma comunicação não agressiva, honesta e leve. Porque a proposta é desenvolver relacionamentos saudáveis, fazendo com que a gente treine esse modo da gente falar com o outro, treinar o modo de falar
e treinar também o modo de ouvir, ok? Essa comunicação não violenta, eu abreviei aqui CNV, ela justamente ajuda a reformular esse modelo mental que a gente tem de como que é se comunicar com o outro. De tentar diminuir as resistências, a agressividade e fazer com que realmente os pedidos, as mensagens sejam enviadas para que os pedidos sejam satisfeitos. Porque quando a gente envia uma mensagem, normalmente a gente também tem uma necessidade, um pedido por trás daquela mensagem, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa comunicação não violenta, expressar com honestidade, com clareza, ao mesmo tempo em que a gente tenta entender o outro, que é a empatia que a gente vai falar depois. Ao mesmo tempo que eu, enquanto o emissor, enquanto quem está mandando a mensagem, eu tento ser o mais claro possível, utilizando essa mensagem, essa comunicação não violenta, eu também, como ouvinte, eu tento me colocar no lugar do outro, a empatia, para tentar entender a necessidade, o sentimento e o pedido do outro no envio daquela mensagem, sem também a resistência e a agressividade, que muitas vezes está aí dentro das comunicações do nosso dia a dia. Olha, esse processo de comunicação não violenta é composto por 4 componentes: observação, sentimento, necessidades e pedido. Nós vamos ver um por um, mas gravem aí: a comunicação não violenta, observação, sentimento, necessidade e pedido. Sabe o que isso significa? Que a nossa comunicação, ela deve ser baseada na observação, na identificação do sentimento que nós temos quando nós estamos observando alguma situação, da necessidade que está ligada àquele sentimento que eu tive naquele momento e do pedido que eu gostaria de fazer justamente para satisfazer essa necessidade. Ai, professora, eu não entendi nada. Calma, que você vai entender, porque isso aqui, esse processo, ele está interligado e ele tem uma lógica muito legal. Vamos ver um por um que vocês vão conseguir compreender como que é essa comunicação não violenta para melhorar a nossa comunicação do dia a dia. O primeiro, observação. Olha aqui, eu trouxe algumas, 3 fotos aqui que eu gostaria que vocês observassem. O que você vê nessas fotos? Uma foto tem aí aquele instrumento que normalmente é utilizado dentro de um julgamento. Eu tenho um homem com um terno e com a mão na cabeça. E eu tenho passando assim, parece que ele está preocupado, nervoso, enfim. E eu tenho aqui 3 pessoas, um menino e uma menina, como se estivessem cochichando, olhando para uma terceira pessoa. Olha, quando nós observamos essas figuras, nós já temos o hábito de já vir interpretando, não é isso? O problema é que muitas vezes a interpretação está errada. Essa interpretação, porque ela está baseado em questões subjetivas e não objetivas. Quando eu olho para essa figura desse moço aí com a mão na cabeça, eu posso pensar assim: oh meu Deus, coitado, foi demitido, tá desesperado por isso, porque ele tá com terno, então provavelmente ele foi demitido, saiu do trabalho, não sabe para onde ir, tá sentado ali. Quando eu vejo as 2 pessoas cochichando e olhando para a menina, provavelmente eu penso assim: nossa,
Meu Deus, que coisa feia, falando mal da menina. Então, nós temos o hábito de, quando nós observamos, nós já fazemos julgamento ou já avaliamos. Mas a verdade é que nós não sabemos exatamente o que aconteceu nessas duas situações. Talvez esse moço com terno não tenha sido demitido. A gente não sabe. Talvez ele tenha recebido um telefone, ele tá até com telefone, né? Talvez ele tenha tá com problema na família, ou não. Ou talvez ele simplesmente sentou ali porque ele tá cansado e pode não ter acontecido absolutamente nada de diferente naquele dia. Mas quando nós olhamos, nós julgamos. Da menina lá, dos dois que estão olhando para a menina e cochichando, talvez eles possam estar falando bem e não mal da menina. Pode estar fazendo qualquer comentário que não seja exatamente aquilo que nós estamos julgando. Quando nós combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Como assim? Então, tem uma pessoa que está mal-humorada no trabalho. E aí, eu observei que a pessoa está mal-humorada. E aí, eu já chego e já faço uma avaliação. Olha, você vive mal-humorada? Para com isso. Desse jeito, ninguém vai gostar de você. Você não sabe o que aconteceu para a pessoa estar daquele jeito. E a gente já vai fazendo uma avaliação e um julgamento, ao invés de procurar saber exatamente o que aconteceu. Pode ser nos nossos relacionamentos, com o nosso, dentro da nossa casa, com o nosso amigo. Quando você não considera os fatos e você já julga ou já avalia. Esse julgamento e essa avaliação já traz uma comunicação agressiva, porque você avalia, você julga, e isso já vai fazer com que o outro receba isso com aquela resistência. Então, nessa comunicação não violenta, o que o Marshall fala? Considere os fatos e não faça julgamento sem considerar os fatos. Por exemplo, você trabalha dentro do outro exemplo, né? Você trabalha em um determinado setor e aí teve uma o gestor marcou uma reunião com a equipe e teve uma pessoa que não foi na reunião. E foi a segunda vez que aquela pessoa não apareceu em minha reunião. E aí você vira e fala assim: mas fulano não tem responsabilidade e compromisso. Essa pessoa nunca vem nas reuniões. A pessoa não esteve naquelas 2 reuniões. Mas você fez um julgamento como se fosse algo generalizado. E você não sabe por que aquela pessoa não foi, o que aconteceu. Então, esse julgamento já torna a comunicação agressiva, porque isso já vai criar um preconceito em relação ao outro. Então, qual que seria a maneira certa de falar? Porque quando a gente fala também, julga e faz essa avaliação, a gente influencia o outro também a pensar daquela forma. Então, você fala: olha, a fulano ou o fulano não participou, nas 2 últimas reuniões não esteve presente. O que será que está acontecendo? E procurar saber o que está acontecendo. Porque quando você já fala, fulano não tem compromisso, olha, porque ele nunca vem na reunião, você já fez um julgamento e uma avaliação. E isso já vai... você já está tendo, olha, a comunicação agressiva, olha a mensagem que você está enviando sobre a outra pessoa. Então, observar os fatos. Eu trouxe alguns exemplos. Olha aqui. Olha a comunicação. Olha, exemplo de observação com avaliação julgadora. A gente está fazendo uma avaliação com julgamento.
Eu falo assim: fulano, você é generoso demais. Você é generoso demais. Você já está fazendo um julgamento. Mas o que te leva a fazer esse julgamento? Quando nós fazemos observações isentas de avaliação, nós utilizamos os fatos, porque os fatos eles vão comprovar se o que você está falando é fato ou se é só um julgamento, uma avaliação. Aí você fala assim, ó, porque para a gente pensar isso é porque aconteceu alguma coisa. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do seu almoço, acho que está sendo generoso demais. Vocês conseguem entender como que isso é diferente? Porque quando você diz isso, você dá a oportunidade para outra pessoa observar aquela sua colocação, a sua frase, porque o outro pode não considerar a outra pessoa generosa por causa disso. Olha aqui, outra aqui, ó. Observação com avaliação julgadora. João vive deixando... desculpa, teve um erro aqui, ó. Teve um erro nesse, eu vou passar pro próximo, tá? Pro terceiro. Gente, esses dois tiveram erros, desculpa, eu vou corrigir, vou colocar aqui. Olha o 3. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Olha como que eu tô julgando e tô avaliando. Agora, o que leva uma pessoa a dizer isso? Olha, exemplo de observação isenta de avaliação. Não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. Você observou o fato e está só expressando o fato que você observou sem trazer esse julgamento. Entendeu? Olha isso aqui, gente. Isso aqui às vezes a gente fala muito. Você não faz o que eu quero, você raramente faz o que eu quero. Mas na verdade, olha normalmente o que aconteceu. Nas últimas 3 vezes em que eu comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. Então quer dizer, aconteceu 1, 2 vezes e a gente já julga. Você nunca faz isso. Você nunca me ouve. Talvez das 2 últimas vezes que eu precisei daquela pessoa, a pessoa não me ouviu. Mas eu já falo, você nunca me ouve. Eu já estou fazendo uma avaliação, um julgamento, e isso vai minar o relacionamento, isso vai afastar as pessoas. Ela nunca está aqui quando precisamos dela. Mas olha o que levou a pessoa a falar isso. Só que quando ela fala isso, ela está influenciando os outros também a pensar dessa forma em relação ao outro. Em 2 situações essa semana que precisei de Maria, ela não estava presente. Ela nunca está quando precisamos dela. Olha a diferença. E nós fazemos isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uma comunicação violenta. Nós fazemos isso com os outros, principalmente dentro da nossa casa. Mas dentro da organização, isso também acontece. Olha, você nunca está aqui quando eu preciso. Você nunca atende esse telefone. Quer dizer, o telefone tocou 2, 3 vezes e o fulano não atendeu. Mas nunca atende, eu já estou julgando o outro, que o outro é irresponsável, não tem comprometimento. Isso só vai gerando cada vez mais uma comunicação violenta. Vou voltar aqui. Ok. Vamos continuar. Perdão. Então, observação, sentimento, necessidade e pedido.
Vamos falar agora de sentimento. As pessoas dificilmente esquecem como você fez elas se sentirem. Isso não é verdade, gente? Quando alguém faz você se sentir triste, frustrado, um sentimento ruim, normalmente aquilo ali não te marca. O sentimento fica. Então, olha, o sentimento, como nos sentimos observando determinada situação, determinada ação. Magoados, assustados, alegres. Estamos nos divertindo com aquilo. Aí, o que a comunicação não violenta fala? Que o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Como assim? Eu falo, fulano nunca faz nada para mim. Na verdade, essa frase, o que está expresso nessa frase, o que eu gostaria de falar é o sentimento, é o que eu estou sentindo com determinada atitude da pessoa. Só que a gente acaba utilizando esse tipo de comunicação também para agredir o outro, ao invés de falar o que de fato a pessoa faz que me deixa com aquele sentimento negativo. Então, é bom, eu coloquei aqui, enriquecer esse formulário de sentimentos, saber quais os sentimentos que tem, para que a gente possa se expressar melhor, principalmente no mundo profissional, ao invés de ficar rotulando, fulano é muito grosso. Agora, na verdade, fulano é muito grosso, por quê? Porque ele fez com que ele despertou em mim algum tipo de sentimento com uma atitude que ele teve. Então, dizer que fulano é muito grosso não resolve nada dentro da empresa, dentro do ambiente da organização. O que vai resolver é mudar aquela situação, resolver aquela situação. Então, o Marshall ele vem falando que expressar vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Não é ser bobo, não. Não é se colocar numa posição de inferioridade, não. É você mostrar para o outro que você também tem dificuldades em relação àquela situação, que você também precisa de ajuda, que você precisa resolver aquilo. Então, gente, essa comunicação não violenta, ela vem distinguindo, separando, fazendo uma diferenciação entre a expressão de sentimentos verdadeiros e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. Muitas vezes a gente usa a palavra sentir de maneira errada, que na verdade não é sentir, é outra coisa. Olha aqui, olha. Sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Sinto? Não seria penso que você deveria saber isso melhor do que ninguém. E mesmo assim, essa frase aqui é uma frase que traz uma comunicação agressiva. Por que eu estou dizendo isso para o outro? A questão é essa, que fato aconteceu para que eu formulasse essa avaliação julgadora? Ao invés de dizer isso, sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém, o que deveria fazer é resgatar o fato que está despertando essa avaliação julgadora, mas não fazer essa avaliação julgadora. Sinto-me como um fracassado. Na verdade, não é sinto-me como um fracassado. Isso aqui é como a pessoa pensa que ela é, pensa que é. Sinto que isso é inútil. Não é sinto que isso é inútil, penso que isso é inútil. A gente usa demais essa palavra sinto para descrever, na verdade, pensamento, avaliação e interpretação. Sinto que isso é inútil, não é sentimento, é avaliação. Eu estou avaliando que fazer isso aqui é inútil, eu estou perdendo o meu tempo. Sinto que meu chefe está me manipulando, é avaliação de novo. Eu estou avaliando que o meu chefe ele está me manipulando, não é sentimento. Olha, vou dar aqui alguns exemplos. Uma descrição do que pensamos que somos. Pensamos, não é sentimento. Sinto que sou mau violinista.
Isso não é sentimento. Nessa afirmação, a pessoa está avaliando a sua habilidade como violinista, em vez de expressar claramente seus sentimentos, né? Então, ela está falando que ela está avaliando, está se avaliando como um mau violinista. Não é sentimento. Estou me sentindo desapontado comigo mesmo como violinista. Isso é expressão de sentimento. Estou me sentindo desapontado. Desapontamento é sentimento. Agora, sabe uma coisa que é interessante? Que eu fiquei observando? Que na verdade a gente conhece muito pouco dos sentimentos para que a gente possa expressar. Por isso que muitas vezes a gente coloca sinto em tudo. Falta especificar o sentimento, e aí a gente vai generalizando e trocando as coisas. Aí eu trouxe aqui, olha, um mundo de vocabulário de sentimento, um monte de sentimento para que você possa se expressar melhor. Olha, compreensivo, concentrado, confiante, entusiasmado, envolvido, equilibrado, gratificado, orgulhoso, otimista, grato, inspirado, interessado. Isso é sentimento, para que a gente possa utilizar melhor no nosso dia a dia. Agora, como é provável, atrás como é provável que você se sinta quando suas necessidades são atendidas? E aqui, como é provável que você se sinta quando suas necessidades não são atendidas? Eu me sinto, aí tá certo, abandonado, abatido, agitado, amargurado, amedrontado, desconfiado, desconfortável, indiferente, infeliz, inquieto. Às vezes nos falta palavra para que a gente possa expressar para o outro o que a gente está sentindo naquele momento. Olha, eu me sinto ressentido porque aconteceu essa e essa situação, porque você fez isso e isso e isso, né? E eu não gostaria. Eu me senti dessa forma por causa disso e disso e disso. Isso seria uma observação sem avaliação. Falamos de observação, falamos de sentimento e agora necessidade. Olha, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos. Como assim? Vou falar, mas antes disso, a CNV a gente utiliza justamente para que a gente possa ouvir mais as nossas necessidades, identificar as nossas necessidades e as necessidades do outro, para que a gente possa melhorar esses relacionamentos, para que a gente possa melhorar essa comunicação, para que não exista essa barreira, para que as pessoas não tenham essa resistência de ouvir, de conversar, de se abrir uns com os outros. Porque o que acontece? O sentimento, ele está relacionado a uma necessidade atendida ou não atendida. Quer dizer, eu me sinto feliz porque eu tive um reconhecimento do trabalho que eu fiz. Reconhecimento está relacionado à minha necessidade. E como eu tive essa necessidade atendida, então eu tenho um sentimento de felicidade. Olha algumas necessidades que nós temos. A necessidade de autonomia, de celebração, de integridade, quer dizer, ver valor na vida, valor próprio, necessidade de brincar, de se divertir, de cuidar de você mesmo, de ter harmonia, de ter paz. Necessidades básicas de comida, de alimento, de exercício, de descanso, de abrigo. Necessidade de proximidade, de consideração, de empatia, de honestidade, de ser amado, de suporte, de confiança. Quando nós temos as nossas necessidades atendidas, nós desenvolvemos sentimentos positivos. Quando nós temos nossas necessidades não atendidas, nós desenvolvemos esses sentimentos negativos. Aí o que acontece? Essa necessidade que não foi atendida, aí a gente não foi atendida, aí eu já pego aquilo ali e já faço uma observação avaliadora.
Como fulano não fez aquilo que eu precisava, eu falo, fulano não faz nada que eu preciso. Entenderam? Eu já começo a julgar. Gente, isso é tão sério nos relacionamentos do dia a dia, isso atrapalha tanto. E aí, depois, observar, sentir, identificar a necessidade, aí o pedido. Esse componente do pedido enfoca o que estamos querendo da outra pessoa. Olha, é dar a oportunidade da outra pessoa atender a sua necessidade. E quando a pessoa se comunica bem, ela também te dá a oportunidade de você atender a necessidade dela e aí melhorar esse relacionamento. Olha que legal. O exemplo, uma mãe poderia expressar os 3 primeiros componentes dizendo: os 3 primeiros componentes que são observação, sentimento, necessidade. Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, o que ela está fazendo? Ela fez uma observação, não é? Ela viu alguma coisa, um fato, alguma coisa que está acontecendo. Olha aí, o fato, observou aquilo sem julgamento. E aí ela colocou assim, fico irritada. Olha o sentimento que aquilo despertou nela. Porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. A necessidade. Ela fica irritada por quê? Porque ela quer as coisas arrumadas e tá muita bagunça. E assim, imediatamente, continuaria com o 4º componente, que é o pedido. Você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora? Olha que legal, gente. Vou voltar aqui um minuto. Eu não sei como que tá a transmissão aí para vocês. Vocês me disseram, alguns falando que estava travando um pouco. Eu peço desculpas, tá, gente? Para vocês, como eu disse, é só um teste. Eu gostaria muito que desse certo, para que a gente pudesse se comunicar por aqui, sabe? Ao vivo, mesmo que seja eu falando aqui pelo YouTube, mas dava pra gente comunicar pelo chat. Mas fiquem tranquilos, porque tá travando aí pra vocês, mas a minha transmissão aqui tá ok, então depois eu vou disponibilizar o link para vocês, para que vocês possam assistir tudo, tá bom? Olha que legal essa comunicação, esses 4 componentes da comunicação não violenta. Quer dizer que a gente precisa praticar isso, quer dizer, eu observo as coisas, aí eu identifico o sentimento que aquilo ali está me gerando, identifico a necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo atendida e aí eu faço o pedido para melhorar a nossa comunicação. Gente, é muito fácil, isso é muito comum, por exemplo, nos relacionamentos, aí eu falo em todos os ambientes, pessoal ou da organização. Quando a comunicação violenta, assim, ó, nesse sentido de agressividade mesmo. Ó, você nunca faz do jeito que eu te pedi. Isso é uma avaliação julgadora. Isso é uma afirmação com avaliação julgadora. Você já está fazendo julgamento. O que te levou a falar desse jeito? Na verdade, você nem deve falar assim. Então, é chamar a pessoa e falar: olha, fulano, de tantas situações que eu precisei de você, você não estava aqui. E isso faz com que eu me sinta desapontado, porque eu preciso de apoio e de ajuda. Por favor, você pode me dizer o que está acontecendo? Ou você pode estar mais presente? Sabe, no dia a dia que você fala assim: ô fulano, você tem que melhorar, você tá... Nossa, às vezes a gente fala até assim muito generalizado, né? Não, fulano, você tem que melhorar. Desse jeito tá difícil, desse jeito a gente não vai dar certo. Olha, que comunicação é essa? O outro não entendeu nada, às vezes na cabeça do outro tá tudo bem, tá tudo certo. Você não teve uma comunicação assertiva. Você tá falando que o outro tem que melhorar, quer dizer, um julgamento? Por quê? O que aconteceu? Fulano, nessa situação aconteceu isso, nessa situação aconteceu isso, eu me senti magoada, eu me senti ressentida,
Porque eu espero um relacionamento desse jeito, eu espero um comportamento desse jeito. Então, olha o pedido. Eu gostaria que a gente pudesse rever essas questões. São os 4 passos da comunicação não violenta, para a gente aprender a se comunicar melhor com o outro, para que o outro possa ter a oportunidade de atender a sua solicitação, atender o seu pedido, sanar a sua necessidade e fazer com que você tenha sentimentos positivos. Sentimentos positivos vai gerar um ambiente saudável dentro da organização, para os relacionamentos. Vamos continuar. Estamos quase acabando, ok? Então, gente, para fazer o pedido, use linguagem positiva. Tem isso também. Aqui não é com ignorância, não. Então você faz isso para mim, que senão aí você já ameaça, né? Porque senão eu não sei o que vai acontecer. Porque senão você vai ser demitido. Porque senão eu vou ficar com raiva. Porque senão é linguagem positiva, linguagem clara, para que a pessoa realmente possa mudar o comportamento. Olha aqui, a gente faz muito isso com o outro. Quero que você me deixe ser eu mesma. Gente, que expressão mais vaga é essa? Que comunicação mais vaga? Porque isso é muito subjetivo. Quero que você deixe ser eu mesma. O que isso significa? O outro escuta assim e fala assim, meu Deus do céu, gente. Se é o namorado que tá falando, a namorada pensa, gente, mas o que esse homem quer, gente? O que eu tô fazendo? Se é a mulher que tá falando, o homem fala, meu Deus, essa mulher surtou, o que ela tá querendo? Aí, esse exemplo a mulher declara ao marido. Aí o marido vira e fala, mas eu deixo, amorzinho. Não, você não deixa, ela insiste. Solicitada a se expressar na linguagem de ações positivas, a mulher disse, quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma. Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior, né? Quero que você me dê a liberdade de crescer. Quer dizer, a gente é muito vago. Na hora da gente se comunicar, a gente tem que buscar ser o mais específico possível. Deixar ser eu mesma. Essa mulher quer o quê? Ela quer que o marido deixe ela trabalhar, talvez ela não trabalhe, deixa ela vestir um determinado tipo de roupa e talvez ele não deixa ela falar de um jeito e talvez... O que ela quer? O que ela quer dizer com isso? E dentro do ambiente de trabalho, isso às vezes acontece também. Esses pedidos muito vagos. Então, gente, o que é importantíssimo? O óbvio não existe. Ou não existe isso de você falar, mas isso era óbvio. Sabe quando alguma coisa que você gostaria que alguém tivesse feito pra você e a pessoa não faz, você fala assim, mas por que você não fez isso? Mas você não falou nada? Mas isso era óbvio. Não existe óbvio na comunicação. O óbvio também precisa dito. Nada de supor que a pessoa vai tá assim super conectado com aquilo que você tá querendo, tá precisando e ela vai realizar o seu pedido que tá só na sua cabeça. Não existe isso. A comunicação ela tem que ser clara para que ela possa evitar os ruídos. Os ruídos que a gente fala são essas barreiras, essas dificuldades, essas coisas que impedem que o outro entenda de fato aquilo que está sendo dito. Então, óbvio, não existe em comunicação. Precisa ser dito. Não, fulano, mas você não fez isso na equipe, mas você não fez isso. Esse relatório você não fez. Mas eu não sabia. Mas era óbvio que precisava fazer. Não é óbvio, porque se fosse óbvio, a outra pessoa tinha entendido. Não existe óbvio. Precisa ser dito. Olha aqui um exemplo dentro da organização. Quero que vocês se sintam livres para se expressarem em minha presença. Essa afirmação comunica o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas não o que eles poderiam fazer para se sentirem dessa forma. Quando você fala, quero que você se sinta livre, o que isso quer dizer, gente? Por favor. Isso quer dizer muita coisa e nada ao mesmo tempo.
porque é muito subjetivo. Então você tem que ser claro. Então, olha, gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer para facilitar a vocês que se sintam mais livres para se expressarem em minha presença. Então tá todo mundo assim travado, ninguém fala nada na presença do chefe. Ele fala, quero que se sintam livres na minha presença. Ah, meu Deus, isso pode dar confusão, hein? Já pensou? Liberdade, cada um pode entender de um jeito, então ele precisa saber. Ele tem que perguntar especificamente o que ele pode fazer para que as pessoas se sintam na liberdade de falar na presença dele, ok? Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando simplesmente expressamos nossos sentimentos. Como assim, professora? Sabe aquela situação que você acha que você vai fechar a cara e que o outro vai entender que você está com raiva dele porque ele não fez alguma coisa que você gostaria? E o outro, na verdade, não está entendendo nada, ele nem sabe. E às vezes ele nem entende também que a cara fechada é para ele. Quer dizer, gente, só expressar sentimento não fica claro a sua comunicação. É comum não termos consciência do que estamos pedindo. Muitas vezes a gente não tá com essa consciência. Muitas vezes nós não temos consciência do que nós estamos pedindo para o outro. Você para realmente para pensar o que você está pedindo para o outro. Entendeu? Às vezes você está pedindo uma coisa que na verdade não é exatamente aquilo que você quer. Você está baseando num sentimento e na verdade quando o outro faz, fala, não, mas não era isso que eu queria. Então a gente precisa dessa consciência em relação a que de fato, qual é a sua necessidade, a necessidade que você precisa que seja atendida para que você faça o pedido e o outro tenha a oportunidade de fazer. Isso melhora a comunicação e os relacionamentos dentro de qualquer ambiente que seja. Solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante podem soar como exigências. Então também ser muito assim exigente mesmo, autocrático, isso pode ser ruim nessa comunicação, né? Nesse sentido de comunicação não violenta. Porque quando as pessoas acham que é exigência, pode criar uma barreira. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos obter, mais provável que a gente consiga. Então, quer dizer, o óbvio não existe. A gente precisa observar os fatos, identificar os sentimentos. Depois desse sentimento, identificar a necessidade e fazer o pedido para que o outro possa, de fato, atender aquela necessidade. Fazendo pedidos a um grupo. Quando nos dirigimos fazendo pedido, que é o quarto elemento, o pedido, né? Quando a gente se dirige a um grupo, especialmente é importante que a gente seja claro a respeito do que a gente espera com aquela comunicação. Como assim, professora? É a questão mesmo, gente, de que o óbvio não existe. Sabe aquela coisa assim, eu falei com o outro e assim, é óbvio que o que eu queria é que ele fizesse isso e isso. Você não foi claro na sua comunicação e você também não deixou claro o que você queria com aquela comunicação. Quer dizer, eu estou conversando com vocês, porque eu estou identificando algumas dificuldades de relacionamento e essa reunião, essa conversa é justamente para que nós possamos resolver e melhorar o clima organizacional, o clima da equipe. Eu já estou sendo muito clara em relação ao que eu espero do grupo em relação àquela mensagem do que eu estou enviando. Então, quer dizer, eu estou fazendo essa reunião, eu vou fazer sempre essas reuniões, porque eu espero que melhore isso aqui, que melhore o ambiente. Que aqui esse ambiente está muito pesado, as pessoas estão trabalhando com a cara muito fechada e eu estou reunindo porque eu espero que isso melhore. Quando nós não somos claros quanto à resposta que a gente deseja, nós podemos iniciar conversas totalmente produtivas. Então, quer dizer, eu falo e no final eu falo assim, o quê? Mas é pra isso. Você fala, não é nada disso. Aí você tem que voltar a explicar tudo de novo.
Para ter certeza que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida, podemos pedir ao ouvinte que a repita para nós. Isso é ótimo, é o que eu falei lá atrás. Pedir que o outro repita e aí a gente tem certeza que ele entendeu. Expresse apreciação quando o ouvinte tenta atender a seu pedido de repetição. Entendeu? Você precisa demonstrar que você está interessado. Quando o outro que está ouvindo tenta lhe atender o seu pedido de repetição. Demonstre empatia com o ouvinte que não queira atender seu pedido. Quer dizer, eu aprecio o que está atendendo e eu demonstro empatia com o que não queira atender. Gente, professor, que é isso? Mas eu não vou ficar bobo. Não, não é isso. É você tentar entender o contexto da vida do outro, o que o outro está passando, o que o outro pensa, qual que é o contexto, para que ele não queira atender o seu pedido. Não é já ir julgando. Pedir honestidade. Depois de nos expressarmos de forma vulnerável, quer dizer, mostrar para o outro que nós precisamos que o outro entenda, nós precisamos que aquela necessidade seja atendida. Então, é bom também que a gente queira saber o que o outro está sentindo com aquele pedido que eu fiz. O que o outro está pensando. Ou se ele está realmente disposto a tomar determinada atitude. Quer dizer, não é jogar uma avalanche de coisa, um monte de coisa e depois ir embora. Bater a porta, fechar a porta. Vou falar bater a porta não, porque a gente está falando de comunicação violenta. E depois sair e pronto, e deixar o outro lá desolado, que é um sentimento, frustrado, triste, desamparado. Então, é se expressar, se comunicar, mas também procurar saber o que o outro está sentindo. Por que aconteceu aquela situação que eu apontei, que me deixou triste, que me deixou magoada? Então, gente, aqui nós estamos terminando. Parte da comunicação não violenta, ela consiste em expressar as 4 informações muito claramente. Seja de forma verbal, seja por outros meios, porque a nossa comunicação não é só por fala, né? Pela linguagem corporal, que expressa até muito mais do que a linguagem verbal. E também, gente, consiste em receber as mesmas 4 informações do outro. Ajudar o outro a melhorar a comunicação dele. Então, se alguém chega para você e fala, fulano, mas você não tem responsabilidade, calma. Respira um pouco, conta aí até 10, isso adianta muito, está relacionado ao nosso cérebro e as partes do nosso cérebro que nos ajuda a ficar mais calmos. Conta até 10, então. E aí você pergunta para ele, o que te levou a me avaliar dessa forma? O que aconteceu? O que você sentiu? E como que eu te atingi? Qual que é a necessidade que você queria? O que você precisava que eu não fiz e por que você sentiu isso? E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de julgar, de avaliar, a gente está aplicando essa comunicação não violenta. Então, não é ficar apontando o dedo para o outro e já julgar e já avaliar. É observar sem julgamentos, considerar os fatos. Ok? E aí, para terminar essa aula de hoje, o Marshall Rosenberg, ele vem falando que essa comunicação positiva significa se atentar para mais 4 aspectos. A consciência, o que eu disse, ter consciência daquilo que eu estou pedindo, porque às vezes você não recebe porque você pede mal, você não sabe o que você pede. Você fala assim pro seu namorado, eu quero mais liberdade, vamos ter um relacionamento mais livre. Aí ele começa a sair com outras pessoas. Aí você fala, não, mas não era isso que eu queria. Mas então, o que você queria? Ter consciência do que você queria. Dentro da organização também. Eu quero que vocês tenham mais
proatividade. E aí as pessoas começam a fazer as coisas assim, e você fala, não, mas você não me consultou para fazer isso, mas você não disse que queria mais proatividade, não, mas não era isso que eu queria dizer. Então o que é? Consciência, linguagem, entender como as palavras contribuem para conectar ou distanciar, saber pedir o que quer, ouvir o outro, mesmo quando há discordância, e tentar encontrar soluções boas, comunicação não violenta. E utilizar os meios de influência, dividir o poder com os outros, ao invés de utilizar o poder sobre o outro. Não é ameaçar, não é punir porque eu estou numa situação superior. É tentar realmente buscar meios de influenciar positivamente, trazer a pessoa para si e desenvolver a confiança, que é a pedra fundamental da liderança. Por hoje é só. Olá, pessoal. Eu não sei como que vocês receberam isso aí, como que foi essa apresentação. Eu quero pedir desculpa se travou muito, eu realmente não sei como ficou. Se tiver travado muito, eu gravo essa aula novamente, não tem problema. O assunto de hoje é muito importante. Comunicação não violenta. Vamos melhorar a nossa comunicação dentro de todos os ambientes que a gente está, começando da nossa casa, com os nossos amigos, dentro da organização. O líder, ele precisa desenvolver essa comunicação não violenta para trazer a equipe para a próxima, para desenvolver coesão, para desenvolver comprometimento, engajamento, para aumentar a produtividade, para não fazer com que as pessoas queiram se demitir, como nós vimos lá no princípio, por causa do líder. Porque o líder não dá feedback, porque o líder não reconhece, porque o líder não sabe pedir como uma comunicação não agressiva. Então, gente, observar sem fazer julgamentos, observar os fatos. Não é já observar e fazer uma avaliação julgada e já julgar. Ah, fulano tá triste porque terminou com a namorada, porque brigou com o marido, porque tá com problema em casa, por isso que tá fazendo tudo errado. Olha como que a gente fala. Olha, como que é? É observar os fatos. Observar os fatos, sentimentos, necessidades e pedido, ok? Deixo um grande abraço para vocês. Até a próxima semana e a gente conversa, tá? Vou deixar aqui uma reflexão, ok?